Olha, tem uma pergunta aqui bem interessante, que é uma pergunta simples, mas que vai ajudar muita gente. Muito bem. Eu estou muito bem com o tratamento da asma, com bombinha de corticoide e broncodilatador. Mas, infelizmente, meus resultados de espirometria são os mesmos, ou ligeiramente melhores diante de começar o tratamento. Tem explicação para isso? Tem, porque uma coisa é você melhorar clinicamente. Isso é muito importante. Outra coisa é você melhorar o processo inflamatório, entende? Então, na clínica, pode ser que você melhore com o uso da medicação, você respire melhor, você consiga dormir melhor, ou seja, a sua qualidade de vida melhorou. Mas o processo inflamatório no pulmão, ele permanece alto ainda, apesar daquela medicação ter reduzido um pouco o processo inflamatório, e essa redução, mesmo que pequena, já deu uma garantia de uma qualidade de vida muito melhor do que você tinha anteriormente, entendeu? A questão toda é o seguinte: a grande preocupação é que a gente sempre tem que buscar a remissão do quadro clínico, ou seja, a cessação do processo inflamatório, mesmo você clinicamente bem. Então, não vou tomar mais remédio, porque melhorei clinicamente, não estou sentindo mais nada, então vou parar de usar os remédios. Não devo fazer isso. Por quê? Você não deve fazer isso justamente porque o processo inflamatório, se a sua espirometria estiver alterada, tá, o processo inflamatório ainda está em atividade. E essa inflamação crônica leva ao chamado remodelamento brônquico. O que é o remodelamento brônquico? É a substituição da inflamação do pulmão por tecido cicatricial. Então, o seu pulmão vai sendo substituído por cicatriz. Os brônquios vão sendo substituídos por cicatrizes. E essas cicatrizes, elas são mais densas, elas são muito mais, por assim dizer, muito menos elásticas do que seu pulmão normal. Então, você acaba perdendo a elasticidade pulmonar e você acaba tendo uma restrição pulmonar muito importante. Então, somente fazendo uma analogia, se você corta a sua pele e quando cicatriza aquele corte, o que se forma? Se forma um queloide. Esse queloide ele é mais denso, ele é mais duro do que a pele. A mesma coisa acontece com o pulmão. Se o pulmão está inflamado, se você está submetendo a um processo inflamatório de longa data, crônico no pulmão, essa inflamação, com o tempo, vai sendo substituída por um queloide, por cicatriz dentro do pulmão. Forma fácil de entendimento, tá bom, pessoal? Se tiver algum colega médico assistindo aí, entenda que eu estou tentando utilizar símbolos, né, que possam melhorar o entendimento do paciente leigo, tá bom? Então, é lógico que a coisa é um pouco diferente daquilo que eu estou falando, mas para que vocês entendam, é justamente a substituição do brônquio por tecido cicatricial, e isso vai reduzindo, então, a capacidade pulmonar. Por isso que é importante o paciente fazer o teste do feno, que é o teste do óxido nítrico expirado, para ver como é que está o nível de processo inflamatório, porque o feno vem alto quando o nível de inflamação está alto também. É importante o paciente fazer, por assim dizer, várias espirometrias e também fazer o teste de provocação, de broncoprovocação. Porque no teste de broncoprovocação a gente vai ver se o paciente vai piorar. E como vai ser essa piora, como vai ser a redução, né, dos parâmetros da espirometria. Se eles vão piorar muito, né, ou se vai se manter mais ou menos igual, ou vai piorar um pouco, né, não mostrando que existe uma inflamação muito grande. Mas o uso da medicação tem que ser mantida até o processo inflamatório ceder e a gente vai avaliar a cessão desse processo inflamatório através de espirometrias seriadas, através da utilização do óxido nítrico expirado também, tá bom? Esses são parâmetros muito importantes. Uma espirometria normal não indica, mesmo você sem sintomas, mesmo você sem sentir nada, uma espirometria, perdão, normal, uma espirometria alterada, ela, mesmo você não tendo absolutamente nada, uma espirometria alterada, ela é muito importante que você mantenha o tratamento até a espirometria ficar boa, até os parâmetros respiratórios ficarem bons, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu me confundi aqui um pouquinho, mas a gente no final conseguiu corrigir. Muito bem.
Lembrando, deixa eu só fazer um adendo aqui, lembrando que quando o paciente melhora fazendo a medicação, né, clinicamente, mas não melhora o padrão da espirometria, pense sempre em utilizar um imunobiológico, pense sempre em utilizar o chamado anticorpo monoclonal, tá? Porque o anticorpo monoclonal pode acelerar o processo de cura. Um omalizumab, dependendo do seu padrão laboratorial, se for uma asma eosinofílica, a gente já pensa num mepolizumab ou um benralizumab, entendeu? Se for uma asma muito grave, mas uma asma grave não melhoraria clinicamente, né? Mas só adentrando aqui nesse anticorpo, o tezepelumab, né? Que é um anticorpo anti-linfoproectina estromaltina, tá bom? Obrigado. Muito bem. Muito bem, estamos de volta aqui. Tem um paciente que pergunta o seguinte: a biópsia da minha endoscopia digestiva tinha menos de 15 eosinófilos e com presença de esparsas células linfomononucleares. Então, o que seria isso? Olha, se os sintomas eles forem muito parecidos, né? É difícil dizer, né? Mas provavelmente o médico ele pediu essa biópsia e essa endoscopia digestiva na suspeita de esofagite eosinofílica, né? E muitas das vezes o paciente ele desenvolve um quadro clínico tão parecido com a esofagite eosinofílica que o médico tem quase certeza que é uma esofagite eosinofílica, mas na hora de fazer a biópsia acaba não encontrando o eosinófilo. A gente sabe que 55% das biópsias, elas vêm com o eosinófilo positivo em suspeitas fortes de esofagite eosinofílica, ou seja, vêm com mais de 15 eosinófilos por campo. Mas 45% não vem, ou seja, você não consegue encontrar o eosinófilo. Então é difícil dizer, né? É importante talvez passar nele novamente e repetir até a endoscopia, né? Se a endoscopia foi feita, se a biópsia foi feita direitinho, 2 biópsias na parte mais proximal, 2 biópsias na parte medial e 2 biópsias na parte distal, e mesmo assim não encontrou, pode ser alguma coisa não relacionada à esofagite eosinofílica, mas que possa ser classificada como esofagite eosinofílica-like, que não é esofagite eosinofílica, mas tem toda a característica, o padrão de esofagite eosinofílica. Não sei. É importante a gente dizer, né? Mas nesse caso talvez fosse indicado fazer novamente a endoscopia digestiva e tentar novamente a biópsia. A gente sabe que a endoscopia digestiva é um exame invasivo, é um exame muito seguro, feito por um profissional qualificado, mas é um exame invasivo que tem sua chance, né, de haver um rompimento do esôfago e fazer uma mediastinite, uma inflamação do mediastino. Mediastinite é um quadro grave, tem que internar o paciente no CTI, né? É algo muito complicado. Então, a gente precisa, de alguma forma, ser um pouco parcimônico, né? Será que não valeria a pena iniciar o tratamento empírico sem a necessidade da comprovação do diagnóstico, né? Fazer um tempo de tratamento empírico? Isso quem vai avaliar é seu médico, e o médico ele vai dizer realmente se valeria a pena o risco, né, de fazer novamente uma endoscopia digestiva ou se valeria a pena acompanhando o tratamento e a melhora clínica. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem outro paciente que comenta o seguinte aqui nos nossos comentários: eu não aguento mais fazer endoscopia no caso da minha esofagite eosinofílica. A cada reintrodução de alimento, o médico manda fazer. Infelizmente, né? Infelizmente, quando você tem um acometimento importante e uma associação muito importante com alimentos, a gente sabe que o leite, trigo, ovo são os principais alimentos envolvidos na esofagite eosinofílica. E se forem mais alimentos, aí você, a cada reintrodução alimentar, você tem que fazer uma endoscopia para ver se houve uma piora clínica. Então, infelizmente, faz parte do protocolo, não tem o que fazer. Tá bom? Eu sei que é chato, é desagradável, mas a vida, a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a se deteriorar, né? Não tem jeito. A concepção, a gente já começa a envelhecer, o nosso corpo começa a sentir. Então, são coisas que a gente tem que passar na vida. É chato, é ruim, mas é necessário, tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta. Quando usar o dupilumab para o tratamento da dermatite eosinofílica? Então, quando a gente tentar fazer a dilatação, fizer o antiácido, o omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol e todos os prazóis da vida,
E também a dieta, ou seja, os 3D, dieta, drogas, né, que no caso são os remédios, drogas é sinônimo de remédio. E também nós fizermos a dilatação e não melhorar. Então, quando os 3 não melhorarem, a gente pode abrir mão do chamado Dupixent, o anticorpo monoclonal Dupilumab. Então, o Dupilumab pode ser uma possibilidade para o controle da esofagite eosinofílica. Tem muitos estudos demonstrando um viés para que isso possa se concretizar. Tá bom? Tem uma outra pergunta também. Meu médico mandou repetir a endoscopia 12 semanas do tratamento da esofagite eosinofílica. Mesmo assim, mandou eu continuar, porque não parar. Ou bem na verdade, aí eu não entendi muito essa pergunta. Deixa eu entender isso melhor. Você falou que seu médico mandou repetir a endoscopia 12 semanas depois do tratamento da esofagite eosinofílica. Mesmo assim, mandou eu continuar. Por que não parar de vez? Mas por que mesmo assim ele mandou? Ou você continuava ainda doente, ou você melhorou. Mas você não ia utilizar o termo mesmo assim, se você tivesse doente ainda, né? Então, se você colocou o mesmo assim, é porque parece que você melhorou do quadro clínico. Pelo menos é o que eu entendo, né? É a interpretação que eu tenho. Tá? Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui, vamos tentar traduzir. Vou tentar traduzir para as minhas palavras. Seu médico, pediu uma endoscopia digestiva, 12 semanas de tratamento da esofagite, que é o indicado. Você faz 12 semanas de tratamento, depois você vê como é que está. O quadro clínico melhorou e, mesmo assim, ele mandou você continuar com o tratamento. Por que não parar de vez? Por quê? Porque mesmo você melhorando clinicamente, mesmo você melhorando na endoscopia digestiva, todo o processo inflamatório, a chance de recidivar é de 90%. Ou seja, aqueles pacientes que entram em remissão do quadro clínico e que não continuam o tratamento durante um bom período, eles podem retornar a ter o problema em 90% dos casos. Então, o que diz o protocolo? O protocolo manda te continuar o tratamento com uma dose menor e repetir a endoscopia digestiva 22 semanas após. Então, por exemplo, você fez na 12ª semana, melhorou clinicamente, não tem mais nada, tal. A gente vai diminuir a quantidade do remédio que é utilizado e vamos repetir a endoscopia digestiva 22 semanas após. Se depois da 22ª semana você não tem mais sintomas, você não tem mais nada, ou seja, continua a mesma coisa, você vai ter que manter um prazo longo de 1 a 2 anos, mais ou menos, com a mesma dose, uma dose baixa, e repetir somente a endoscopia digestiva se não tiver sintomas, 1 a 2 anos após. Entendeu? Se você tiver algum sintoma nesse período de manutenção do tratamento, aí nós refazemos a endoscopia e vemos se existe alguma alteração. Mas se os sintomas permanecerem bem, se não tiver mais nada, você só vai repetir 1 a 2 anos após o tratamento de manutenção. E a partir dali é que a gente, então, vai suspender o tratamento. Então, nessas primeiras 12 semanas, se você suspender o tratamento, a chance de recidiva do quadro clínico ela é de 90%. Ela é muita coisa, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.